Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a modelar essa cuba. Anteriormente ela foi modelada com lajes, vigas e outras ferramentas do ArchiCAD e ela possui no total de 1.700, quase 1.700 faces, né? Número de polígonos. O objetivo nosso é tentar reduzir ao máximo esse número de polígonos. Então, antes de começar a modelagem dela, a gente pode analisar o que é necessário para a nossa documentação, até mesmo renderização. E vendo aqui, essa curva final, ela é praticamente irrelevante, até para a renderização, né? Dificilmente você vai tirar um render olhando dentro da cuba, né? E para a documentação também, ela vai gerar apenas mais dados para processamento. Então, toda vez que você abrir um corte, ela vai processar todas essas faces que compõem essa curva. Então, o ideal é que a gente não faça detalhes que não acrescentem nada no nossa documentação ou modelo. Então, a princípio, eu removeria essa curva. Nesse vídeo eu vou ensinar a modelar sem essa curva, mas eu também vou ensinar a modelar usando códigos GDL com a curva, para caso algum dia no futuro seja necessário algum objeto com esse formato. Então vamos lá. Aqui eu tenho o objeto, que eu acabei de mostrar, e aqui eu tenho separado as tramas somente 2D do objeto. Então, antes da gente começar, é muito importante da gente locar o 00 no nosso objeto, saber onde a gente quer esse 00. Então, eu quero esse ponto aqui, que é o meio, né? No sentido X aqui, é o meio, e a base inferior no sentido Y, que eu quero da cuba. Determinei esse ponto, então a gente vai começar a modelagem dela. Então eu vou colocar esse ponto que eu determinei no ponto 00 do projeto. Isso é importante para que a gente consiga posteriormente unir todas as modelagens e saber as coordenadas que a gente está trabalhando. Então, eu vou selecionar as duas tramas, eu vou conferir aqui que o tipo de contorno esteja desligado. Se estiver ligado, ele vai gerar mais códigos, mais coordenadas GDLs dentro do nosso objeto. A gente não quer, a gente quer o mais simplificado possível. Então, eu vou selecionar as duas tramas, ir em arquivo, salvar a seleção como objeto, e vou salvar aqui, não importa o nome, depois desse objeto eu vou até apagar. Eu vou salvar com qualquer nome, a gente só precisa extrair as coordenadas dessas duas tramas. Então, vou inserir o objeto, dar um Ctrl Shift O, e vou no script 2D, e aqui a gente vai ver as duas coordenadas das duas tramas. Geralmente ela fica abaixo desse poly 2, a gente consegue ver aqui a poly 2 e poly 2, aqui é uma trama, aqui é outra. E as coordenadas iniciam depois dessa sequência de 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Então, aqui também, né, tem essa sequência de números, de 0 e 1. Então, essas daqui são as nossas coordenadas que a gente precisa para a nossa modelagem. Então, a gente vai dar um Ctrl C aqui. A gente vai abrir o nosso objeto, que tem a modelagem pesada, apagar toda ela aqui no script 3D, colar. Agora eu vou demonstrar como inserir o comando de extrusão nessas coordenadas. A gente vai na linha inferior, depois das coordenadas, inserir o comando extrude. O primeiro parâmetro que você tem que inserir é o número de linhas que compõem as suas coordenadas. Para você não ficar contando, existe um método que é um comando que você digita NSP dividido por 3, porque aqui tem 3 coordenadas em cada linha. Basicamente você tem que decorar isso, NSP dividido por 3. Os próximos 3 comandos se referem ao eixo de extrusão dessas coordenadas. Então no eixo X eu quero que não seja deslocado em nenhum valor, senão a extrusão sai torta, né, torta para o eixo X, então é 0. No eixo Y também é a mesma coisa, 0. E no eixo Z é a altura da nossa extrusão. Aqui a gente pode ver que a gente pode medir aqui na cuba. Essa altura é cerca de 16,5. Vou arredondar aqui, ponto 16,5.
O próximo parâmetro são as máscaras, são as opções que a gente tem para visualização dessa extrusão. No guia de referência do ArchiCAD ele explica bem aqui o que a gente precisa, quais são as opções de máscara. A gente pode apagar a superfície da base, do topo, da lateral. Então, basicamente para 99% das vezes que a gente vai usar esse comando de extrusão, a gente vai usar o seguinte comando: 1 mais 2 mais 16 mais 32. Isso significa que eu quero que mostre a superfície de cima, de baixo e que mostre as linhas dessas superfícies de cima e de baixo também. Basicamente assim, depois que você decora isso daqui, a gente vai usar isso no 99% dos casos, assim. Então, parece uma linha comprida, mas basicamente a única coisa que você vai variar nas suas coordenadas é a altura, que é esse 16,5, em outro pode ser 30, né? Varia do quanto você quer que faça essa extrusão. E para finalizar, a gente tem que colocar get, abre parênteses, nsp, e aqui em cima a gente tem que colocar o comando put. De novo, né? Tudo isso vai funcionar para 99% dos casos. A única coisa que você vai alterar aqui, você pode até deixar isso no bloco de notas, nesse comando extrude inteiro. A única coisa que você vai variar é esse 16 aqui. Então vamos ver como ficou. Tá aqui a nossa cuba. Só que eu não quero que apareça essa face aqui de cima. Eu quero que ela seja oca. Então, como eu falei aqui, né, nessas opções aqui a gente pode alterar para assumir com aquela face. Em vez de ser um sólido perfeito, né, a gente vai subtrair a face de cima. Se não me engano é essa, vamos ver. Acertei. Então é só zerar aqui a face de cima, que eu zerei aqui. Se eu quisesse zerar a face de baixo, zeraria aqui. Então zerei aqui. Aqui o final vai ser sempre 16 e 32, porque são as arestas. Se eu zerar essas duas aqui também, ó, vai sumir as arestas de cima e de baixo. Isso eu não quero, eu quero que mostre. Então está feita a extrusão aqui. Opa, deixa eu zerar aqui novamente, é o segundo comando. Está feita a extrusão. Agora, para minha segunda cuba, eu posso copiar aqui. Inserir de novo. Aí eu repito a mesma coisa. Put. Posso copiar essa linha inteira de comando. Verifico o texto, o GDL está ok. Veja meu 3D, agora eu tenho duas. Aqui eu já vou inserir o material, que já está configurado aqui, o material Attribute 1, a caneta, tem Attribute 1, resolução, faces, vou criar um parâmetro novo, faces, quero que seja o número inteiro, vou descrever como resolução. E aqui eu vou colocar o número de 16. Pronto. Essa primeira etapa está feita. Vamos ver aqui como ficou. No nosso modelo a gente vê que tem uma espessura. Eu acho que não é necessária a espessura. Numa impressão isso aqui essas duas linhas iriam se unir. E essa espessura ela só cria mais faces. Então ela cria as faces internas e externas. Aqui no nosso a gente tem somente as faces externas, uma casca só, que vai economizar faces lá pra frente. Agora eu vou modelar essa parte aqui de cima, que seria essa parte que tem os dois buracos das duas cubas. Então vamos lá, eu volto aqui, vou pegar minha trama, pegar meu 00, colocar aqui no 00 do projeto. Arquivo, biblioteca, salvar como objeto, salvo com qualquer nome também. Insira o seu objeto, Ctrl Shift O, o script 2D, copio todo aqui as coordenadas, vou lá no meu script 3D, colo, aqui eu vou dar escrever put,
copio a linha de comando. Aqui eu quero que a parte de cima também, essa aqui eu não quero que seja vazia. E aqui eu vou deixar com a espessurinha dela, que é 0.01. Então vou colocar aqui no meu eixo Z, 0.001. Vou dar um verificar. Vou olhar aqui no meu 3D. Ela foi adicionada aqui embaixo. Ou eu preciso jogar essas duas cubas para baixo, ou eu preciso jogar essa parte que une as duas para cima. Vou jogar essa parte que une as duas para cima. Então aqui vou dar o comando add, que eu já ensinei, 000. No eixo Z eu quero 0.16 e 4, quase meio, porque eu tenho que subtrair a espessura dela, né, que é 0.001. Então ela foi aqui para cima. Se eu quiser tirar a espessura dela, eu só zero a extrusão, deixo zero aqui também, e subo ela mais aquele 0.001. Acho que eu vou deixar assim, para que a gente vai conseguir reduzir ainda mais o número de faces. Então, o script está ok, aqui eu subi. Então ela não tem espessura nenhuma, né, em nenhum sentido. Eu vou dar um salvar. Escrever por cima. Pronto, está salvo. Então o objeto tinha cerca de 1.700 faces, agora ele está aqui modelado. Vamos ver quantas faces ele tem. Ele tem 43 faces agora. Isso daqui, o que aconteceu? Provavelmente o 2D não está batendo com o 3D. A gente pode conferir quando os pontos ficam fora, assim. A gente pode conferir convertendo o objeto em morph. Então ele está para o lado errado aqui. Então eu preciso corrigir o meu 2D. Ele precisa estar batendo com o meu 3D. Então aqui eu vou mover para o meu ponto. Agora está batendo. Posso voltar aqui. Agora os pontos estão batendo. Outra coisa que pode ser que eles fiquem fora, você precisa resetar o objeto, que é simplesmente selecionar outro objeto e voltar. Bom, ainda não voltaram os pontos aqui. Vamos tentar descobrir. A altura aqui está menos 17,37, o meu é 0.16,5, que é vírgula. Vamos ver se isso vai resolver alguma coisa. Acho que não. Aqui eu tenho que resetar o objeto de novo. Resolveu. Era isso. Então aqui os pontos foram para o lugar certo. Se eu quiser, eu posso retirar todos esses pontos aqui. Eu volto aqui no meu script. Aqui já está para não aparecer os pontos 2D em 3D. Se esse daqui tivesse ligado, ele iria aparecer os pontos que tem no símbolo 2D no 3D. Mas eu não quero, eu posso escrever um hotspot aqui, 0,00, salvar. Aí provavelmente todos os pontos ali vão desaparecer. Aí você pode ir locando os pontos e escrevendo as coordenadas conforme você queira. Ou se você quiser deixar os pontos conforme tem no script 2D, é só você zerar, não deixar nenhum hotspot aqui no script 3D. Que ele vai ver todos os pontos que tem no símbolo 2D e vai locar na parte superior e inferior do objeto. É isso daí para esse objeto aqui. Então de 1.700 a gente foi para 43 faces. Se a gente quiser, a gente consegue reduzir ainda mais, né? Através do comando de resolução. Se a gente passar para 12 faces, foi para 35. E para uma renderização, para uma documentação, cumpre muito bem o papel. Então é isso daí, gente. Até a próxima.